Meus amados, meus irmãos, meus amigos, nós louvamos a Deus pela sua vida, gratidão ao Pai Celestial por estarmos mais uma vez aqui juntinhos para que possamos meditar na palavra do Senhor. Eu trago aqui um assunto muito importante, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, nos enche de esperança, nos traz alegria, enfim, a palavra de Deus é muito importante para mim e para você, amém? E nós vamos aqui entender algo muito importante sobre Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que fala sobre um povo, a antiga comunidade, como viviam a antiga comunidade. Mas antes eu quero pedir carinhosamente para você, deixe o seu like, o seu gostei, para que possamos entender que o conteúdo do Evangelho que está sendo anunciado, que está sendo ministrado, está sendo relevante para você, que você está concordando, que você está nos ajudando, nos apoiando a levar o Evangelho do Senhor. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para nos ajudar também. Compartilha o Evangelho para abençoar a minha vida, para abençoar a vida de outras pessoas que precisam da palavra do Senhor. Então, como viviam a comunidade antiga, depois de que, quando Jesus ressuscita, Jesus faz promessa aos seus discípulos e diz para eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E assim fez os discípulos, ficaram esperando, não saíram de Jerusalém. E ali foi um cenário onde começou as primeiras comunidades, começou a formar a primeira comunidade depois da ascensão do Senhor Jesus ao céu, depois que ele se sentou à direita do Pai. Então ali começou a comunidade cristã, a comunidade que vivia o Evangelho, não um outro Evangelho, mas as boas novas, que viviam crendo e exercendo a sua fé no Evangelho novo, que seria as boas novas, que o Senhor Jesus veio ensinar, veio trazer presencialmente aqui, se fez homem. Diz a palavra que Jesus se fez homem, deixou toda a sua glória, se esvaziou da sua glória e desceu aqui, nasceu de um ventre ao qual Deus escolheu, o ventre de Maria, e foi concebido pelo Espírito Santo, cresceu como uma criança normal, teve uma família normal, porém, ele mesmo disse, eu não sou daqui deste mundo, aqui não é a minha casa, aqui não é a minha pátria, eu vim a este mundo para trazer as boas novas, para ensinar, enfim, o caminho do céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa comunidade que vamos falar está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que fala sobre um povo perseverante, um povo que vivia em comunhão, que traziam na sua alma, trazia uma alma dentro de si, uma alma com grande temor ao Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, ao Criador de todas as coisas, de todo o universo, onde Deus realizava grandes feitos, extraordinários, operava maravilhas naquele tempo, sinais de maravilhas, milagres aconteciam através daqueles que presenciaram, foram testemunha ocular dos milagres que Jesus ensinava, que Jesus fazia, operava e ensinava aquele povo. Então eram discípulos que teve uma convivência com o Senhor Jesus aqui na terra, que presenciaram milagres extraordinários, porém esse poder, esse revestimento continuou na vida dos apóstolos, e a palavra de Deus diz que Deus operava milagres. Os apóstolos eram muitos usados, apóstolos
eram muitos usados nas mãos do Todo-Poderoso, porque estavam então começando uma nova comunidade, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, que cria nas boas novas a qual o Senhor Jesus veio trazer para nós. O Senhor Jesus esvaziou-se da glória do céu, se tornou homem, como nós dissemos, e nós então hoje vivemos na fé. Pela fé, nós não presenciamos, não estávamos lá, nós não presenciamos todos aqueles acontecimentos onde Jesus passava de lugar em lugar ensinando, porém nós cremos na palavra de Deus, na palavra viva do Senhor, neste Evangelho que nos ensina a viver em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, e nos ensina a entender e a ter mais intimidade com o Senhor, a ponto de termos a esperança de encontrarmos um dia face a face com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o versículo, Atos, capítulo 2, versículo 42, 43, diz assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e na alma de cada pessoa, de cada um havia um pleno temor, diz a palavra, e muitos feitos, muitos milagres eram realizados, e sinais através dos apóstolos, aqueles que criam na verdade de Deus, que criam na palavra, no Evangelho, e muitos eram usados por Deus para transmitir a cada um esse afeto, esse amor, para ensinar tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Amém? Então, estava se iniciando uma comunidade cristã, um povo de fé, perseverante, um povo de oração, um povo que presenciava os milagres, através do poder de Deus, sendo usado por aqueles homens de Deus. Que esses homens de Deus realmente nos mostrou e nos deixou escrito a palavra de Deus, o que acontecia naquele tempo, né? Então diz aqui que a alma deles era uma alma assim, sabe, tinha algo em comum, um amor que se realizava a cada dia, que crescia a cada dia, e quando eles partiram para ministrar a palavra de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, as pessoas já espiritualmente já começavam a viver uma vida de crença, não numa outra palavra, numa outra lei, mas na lei do Evangelho, na lei da salvação, trazida do céu por Cristo Jesus. Amém? É uma lei de salvação. A lei é essa. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único Senhor, Salvador, essa é uma lei que nós vamos estar cumprindo. É um mandamento que nós vamos estar enquadrados para que possamos ser salvos. Porque a palavra de Deus diz que em um nome, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nós não conhecemos outro nome, não desceu outra pessoa, outro homem do céu, a palavra sendo transformada. Jesus é a verdadeira palavra que desceu do céu, o verdadeiro alimento para nos alimentar. Então não há outro nome, nem no céu, nem na terra, a qual devemos alcançar a salvação, pelo qual devemos buscar a salvação. Então, o Evangelho que esse povo cria da antiga comunidade é o Evangelho de salvação, é esse que estamos vos anunciando, é esse que nós levamos até você e dizemos, se você tiver comunhão com Deus, com o Pai, se você aceitar o Senhor como Salvador na sua vida, você vai passar a viver em novidade de vida. Não vamos dizer que nós estamos andando, pisando nas flores,
Vamos encontrar flores nesse caminho, mas vamos encontrar espinhos também. Mas o importante é que nós guardamos a nossa fé. O importante é nós vivemos a fé no Filho de Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador, o Senhor Eterno, o Pai da Glória. Esse que nos ensina o caminho do céu. Aleluia, Jesus. E a formação das primeiras comunidades foi dada em Jerusalém, onde os apóstolos ficaram ali, aguardando ser revestido, a qual o Senhor Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Aí então vocês podem sair curando, operando sinais de maravilhas no meu nome, o Senhor Jesus disse. No nome de Jesus, não no nome do homem. Nós sabemos que há muitos espíritos enganadores. Nós vemos hoje que o mundo mostra, né, qualquer pessoa pode olhar e entender que existem muitos espíritos enganadores que enganam, que torcem o evangelho, que não respeita a palavra de Deus, que passa por cima da verdade, que coloca a sua verdade, que na verdade não é uma verdade, é uma mentira, torcendo a palavra de Deus, transformando a palavra de Deus, trazendo uma mentira e deixando, escondendo, ocultando a verdade. E muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo destruídas por falta do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então é isso. Lá em Jerusalém, eles ficaram esperando, aguardando, e começou então, através das doutrinas. Diz a palavra que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. E qual era os ensinos dos apóstolos? Era aqueles que eles tinham aprendido com o Senhor Jesus, com o Mestre. A palavra de Deus diz que onde o Mestre estava ali os apóstolos aprendendo, e principalmente aqueles que ele escolheu para estar com ele aprendendo e depois ensinando, dando continuidade no Evangelho. E hoje nós vemos a expansão do Evangelho da Palavra de Deus, mas nós vemos também a expansão das mentiras que estão sendo pregadas por aí, muitos apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a palavras que não são verdades, onde pessoas falam: Deus falou, Deus me mandou falar para você, Deus mandou falar para você, Deus me mandou falar, e Deus não falou nada e nem mandou falar nada. Por quê? Porque quando esta verdade se cumpre na sua vida, quando aquela palavra que você está recebendo se identifica com o que está escrito aqui na palavra de Deus, então essa é a verdade. Mas coisas que passam longe da verdade de Deus, alegorias, falsos ensinamentos, diz aqui a palavra que esse povo perseveravam sim nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então tudo se identificava, tudo aquilo que os apóstolos ensinavam se identificava com o que diz a palavra de Deus, com o que o próprio Jesus ensinou, com a antiguidade da palavra de Deus, quando Deus falava no antigo, lá no povo, para aquele povo antigo, quando Deus usava aqueles profetas, aqueles homens de Deus, aqueles homens foram muito usados por Deus, realmente foram muito usados por Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Esse evangelho, o próprio Jesus disse, não é um outro evangelho que eu estou ensinando. Eu não vim aqui abolir, desfazer da palavra do meu Pai. Eu não vim tirar nenhum tio, mudar nenhum tio da palavra, eu vim cumprir. Então Jesus é o verdadeiro cumprimento da palavra de Deus. E esta união que havia entre essas pessoas, com o passar dos tempos, foram acabando, foram eliminando, porque muitos falsos, diz a palavra que muitos falsos profetas foram se entrando no meio, foram invadindo a verdade de Deus, foram se incluindo, né? Foram se incluindo, mudando, tentando mudar a verdade de Deus. Olha como está esse mundo, meus amados. Olha como está esse mundo. É só você parar
e ver e analisar como está esse mundo. Esse mundo tem hora que a gente pare e veja esse mundo. Se nós formos parar para atentar nas coisas desse mundo, você vai ver que o mundo está todo atribulado, está todo de cabeça para baixo. Mas aqueles que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. Aqueles que perseverar nesse evangelho verdadeiro, nessa comunhão, nesse ensinamento da palavra de Deus, que é a verdade. Aqueles que crêem nesta verdade, aqueles que viver em comunhão, se tiver algo que tem assim manchado, vamos dizer, manchado o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, é a falta de comunhão, de união das pessoas. São pessoas que se levantam contra a outra, pai contra filho, filho contra pai, são assassinatos, são violências, muitas violências no trânsito. Não sei se você tem percebido que há muitas violências, principalmente no trânsito, falta de comunhão, falta de união, porque não tem o pleno conhecimento da palavra de Deus, aquela que vos ensina que Deus é amor. Deus é amor e nos ensina a viver o amor uns pelos outros. Diz a palavra que ali eles se reuniam de casa em casa, aquele povo, aqueles primeiros cristãos que iam se convertendo, amava o seu próximo, reunia num verdadeiro amor, exalava aquele amor diante de Deus, a qual hoje o Senhor se entristece, porque não vê mais esse perfume suave que sobe sobre as suas narinas. O Senhor gostaria de ver esse perfume suave, o perfume do amor, mas o amor verdadeiro, o amor pela palavra de Deus, o amor pelo nosso próximo. É o que está faltando hoje, um amor verdadeiro, uma comunhão verdadeira. É a igreja que se levanta contra a igreja. É pessoas, o ser humano que fala contra outro ser humano. É pessoas que não tira a trava que está nos seus olhos e fala mal do outro. Pessoas que humilham. O que mais tem nesse mundo é pessoas que humilham um outro. Falta desse amor genuíno, falta de ver esse amor a qual o Senhor nos ensinou para viver em comunidade. Então, uma comunidade que é? Pessoas que dividem o mesmo espaço. Pessoas dentro de uma igreja causa divisão. Às vezes, infelizmente, a própria liderança não entra naquela comunhão com todos ali, não ensina o próprio amor, o amor verdadeiro. A própria liderança dá mau testemunhos, sobe no púlpito como se fosse um palco de apresentação. Já não sobe mais no púlpito para pregar a verdade. Onde nós vimos, então, dentro de uma igreja, o povo de Deus sendo dividido. E isso entristece o coração do eterno Criador. Porque não foi para isso que Ele nos criou. A palavra de Deus diz que Ele nos criou para o louvor e honra do Seu nome, para a glória do Seu nome, para que Seu poder se manifestasse no nosso meio. Mas o ser humano faz tudo ao contrário. Esse que é o problema. O ser humano faz tudo ao contrário. Então, pessoas, uma comunidade cristã, são pessoas que vivem no mesmo espaço, vivem o mesmo amor, a mesma união, o mesmo evangelho verdadeiro e genuíno. E de uma maneira tão grande que formam laços de amizade, sem interesse, sem humilhar, semelhante àquele amor que o Pai Celestial nos ensina. Que amor é esse que o Pai nos ensina? O Pai Eterno nos ensina um amor diferente desses que andam pregando por aí, que andam demonstrando
Quantas violências, meus amados. Homens se levantando contra homens. Falsos profetas que diz: ele me disse para você, ele me falou para mim falar para você. Meu Deus, quantas mentiras. Quantas pessoas que estão apostatando da sua fé. Estão ensinando um evangelho que não vem dos céus. Que não tem nada a ver com aquilo que o Pai nos ensinou. Esta é a verdade. Que eu e você possamos crer nesta palavra, nesta verdade. Crer nesse amor que pode nos instruir, entrar dentro do nosso ser, para que possamos exalar o perfume de Cristo por onde quer que formos, meus amados. Que nós possamos crer na palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos na salvação eterna. Que possamos perseverar nos ensinamentos do Senhor Jesus, que não mudou a palavra, mas veio cumprir a palavra, amém? Que possamos viver esse amor. E esse amor, e essa convivência, essa crença, essa fé, essa intimidade que nós vamos ter em viver esse amor, viver a palavra de Deus, a verdadeira palavra que transforma, que liberta, que muda o nosso ser. Isto é que vai alegrar o coração do Rei, o Rei Jesus. Deus os abençoe. Fique com essa palavra e creia. Você é um escolhido de Deus para crer nesta verdade, para viver esta verdade. O nome do Senhor é exaltado através da sua vida. O Todo-Poderoso é exaltado. E muitas coisas diferentes vão acontecer na sua vida se você assim praticar a palavra de Deus. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.